Então, nós paramos aqui em revelação, as duas divisões de revelação: revelação geral, revelação especial. Revelação geral é a forma de Deus, que Deus se mostra para todos os homens, para toda a humanidade, através da criação, da natureza humana e também da providência divina. E aprendemos sobre revelação especial, que é Deus se auto-manifestando a um indivíduo ou a um grupo específico, por meio da palavra direta, de visões, de sonhos, com o objetivo principal da nossa redenção. Então agora, meus irmãos, eu vou descrever aqui as formas de revelação geral e a da revelação especial. Vou sempre destacar versos bíblicos para nós podermos ler juntos. Não esqueçam, quem não tem Bíblia, pega ali. Não usem a Bíblia do celular agora, tá? Para a gente aprender a folhear no mesmo a palavra. E vamos lá. Através, na revelação geral, da criação. Alguém citou um texto na semana passada e tem tudo a ver com essa revelação de Deus através da criação. Revelação de Deus seria simplesmente como eu posso ver a Deus, diante da criação. E aí nós tivemos um texto bíblico lá de Salmo 19, 1 e 2. Meu irmão abre para mim. Quem souber de cor pode falar. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Olha só, os céus proclamam, a natureza revela quem é o nosso Deus, que há um grande Deus, um ser divino que criou todas as coisas. Vamos lá, Romanos 2, 14 e 15. Vamos esperar todos abrir. Romanos 2, 14 e 15. Mas eu estou entregando aqui um saquinho com o conteúdo da semana passada e também com o local para marcar a leitura anual da Bíblia, nosso plano de leitura. Também tem uma folha para anotar os versículos que é para decorar. Aí você não precisa anotar o versículo em si, apenas a descrição. Aqui é Hebreus, Eclesiastes 4, 12. Aí o irmão anota para poder ter um controle de todos os versos que o irmão tem decorado. O conteúdo que está escrito aí, meus irmãos, é sempre o da aula anterior. Eu não vou entregar o conteúdo de hoje, porque senão ninguém escreve. E é escrevendo que muitas vezes nós aprendemos. Para, tem que passar aí até Se alguém quiser folha para anotar, tem folha ali comigo, tá? Quiser ir anotando algumas coisas. Será que eu vou pegar? Tá, vou pegar aqui. Tá. Esse já pegou? Sim. Pode pegar ali. Eu falei do Giba. Irmão Miguel. Irmãos, aí você guarda esse plastiquinho para poder estar montando todo o conteúdo. Toda a aula vai estar escrita aí, aula 001, depois a aula 2, que é hoje, para todos nós podermos ter depois tudo arquivado, depois a gente encaderna, terminar e fica uma apostila. Então vamos lá, Romanos 2, 14 e 15. Vou pegar o troco aqui.
Não, trouxe. Bom, irmãos, vamos ler? Quem abriu aí Romanos 2, 14 e 15, por favor, lê para mim. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Obrigado, irmão. Então nós vemos aí um pouco da revelação, né? Nesse caso aí foi mais a respeito da natureza humana, onde fala daqueles que cumprem a lei sem conhecer a lei, porque a lei está no coração. Ou seja, ele está falando de uma consciência moral, de um senso moral, que sendo que a pessoa não aprendeu, né? Algo que a pessoa não aprendeu, mas ela cumpre. Ela faz a coisa certa porque ela nasceu já com algo, né, que nós podemos chamar algo de Deus, né, na vida dela, que faz com que ela tenha essa consciência de fazer o que é certo. Salmos 8, 1 e 3. Salmos 8, 1 e 3 diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Ou seja, Senhor, Senhor, como é majestoso o seu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Aqui está demonstrando, né, o céu, podemos dizer, o céu como hoje. Quando as pessoas olham, não há como não dizer que há um ser superior, há um ser divino que construiu tudo isso. Que não foi obra do acaso, que não foi um Big Bang, estourou e aí estava tudo prontinho, né, como as pessoas imaginam que o mundo foi criado. Então vemos aí Deus se revelando através da natureza, né, da criação. Natureza humana, meus irmãos, aquilo que eu já disse, nós já lemos até o texto, Romanos 2, 14 e 15. O ser humano, ele já nasce com um senso moral. Ele já nasce com uma consciência a respeito do que é certo ou errado. E essa consciência nós atribuímos essa revelação geral de Deus, né, na natureza humana. Atos 14, 17. Atos 14, 17, meus irmãos. Às vezes, meus irmãos, não se preocupem em escrever todos os detalhes. A referência bíblica, às vezes, anota somente uma, porque no domingo que vem vocês vão receber o material com todo o que nós estamos falando aqui hoje, com todas as palavras que eu estou falando, estarão descritas como eu entreguei hoje aí da semana passada. Tá? Então, Atos 14, 17. Ouvindo isso, o apóstolo... 14, 17. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu
e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Meus irmãos, providência divina, o cuidado de Deus em manter atuando constantemente, né, na criação, mostrando atualmente a existência, né, dele através das leis da natureza, podemos dizer, né, é a providência divina. A chuva que vem, o sol que nasce constantemente, o cuidado que nós vemos das plantas que crescem no tempo certo, a mudança de estações, tudo isso tem a ver com a providência divina. E é também a revelação geral de Deus, ou seja, Deus se manifesta quando a gente muda de estação, Ele está se manifestando. Quando está chovendo, é a manifestação de Deus, né? Quem leu aí, como fez a leitura do plano anual aí, começou a ler, os irmãos viram, né? Deus, Ele permanece ativo, atuando na sociedade, no meio de nós. O arco-íris, né, como exemplo, como sinal que Ele deixou para Noé, que Ele jamais destruiria a terra novamente com água, com a chuva. Então nós vemos aqui na criação, né, os céus proclamam a glória de Deus, na natureza humana a respeito do senso comum, do senso moral que o homem tem do que é certo e errado, que ele já nasce com ele, e também na providência divina, ou seja, né, da chuva e de todo o cuidado mais que Deus tem conosco. Podemos caracterizar isso como revelação geral, ok? Meus irmãos, ficou claro revelação geral? Alguém tem alguma dúvida? Então, revelação geral é Deus se mostrando para a humanidade. Ninguém tem desculpa para falar que não existe Deus. Talvez não vai conhecê-lo como nós podemos conhecer através da Bíblia, tendo o Espírito Santo nos iluminando para compreender a palavra. Mas é possível sim identificar que há um ser superior, um ser divino, que criou todas as coisas somente através disso daqui. Agora nós vamos partir para a revelação especial. Revelação especial, como nós dissemos aí a semana passada, é a automanifestação de Deus de uma forma específica a um indivíduo ou a um grupo, né, qual o objetivo? Da redenção, de resgatar o homem, de trazer ele de volta, de tirá-lo da situação que está, ou seja, do pecado, tudo isso. E vamos falar, a forma de revelação. Deus usou os profetas através da palavra, podemos dizer, direta. Então vamos escrever aqui. Palavra direta. Palavra direta. Profetas. Vamos anotar aqui. Vamos lá, irmãos, vamos abrir a Bíblia aí. Ezequiel 7:1. Veio a mim esta palavra do Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor. Nós vamos ver todos os profetas dizendo isso. Veio a mim a palavra do Senhor e disse o Senhor dos exércitos. Isso está mostrando o quê? Deus falando diretamente com o profeta, né? Como foi com Moisés. Os irmãos lembram, né? Na sarça ardente, Deus falando diretamente com Moisés. Deus falando dos 10 mandamentos com Moisés. Então, meus irmãos, isso seria a revelação especial de uma forma de palavra direta, Deus falando aos profetas. Vamos ver mais um texto. Êxodo 14:22.
15, meus irmãos, desculpa. Êxodo 14, 15. Disse então o Senhor a Moisés. Então nós vemos, e nos outros nós não vamos descrever, mas depois no trabalho escrito que eu vou entregar para cada um, nós teremos todas as referências, não todas da Bíblia, mas mais do que isso, para podermos ver essa revelação sendo feita como uma palavra direta nos profetas. Através, meus irmãos, também de sonhos e visões. Números 12, 6. Alguém pode ler para mim? Ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Eu, ou em sonhos, falarei com ele. Olha lá. Se entre vós haver um profeta, ou há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões. Deus mostrando que ele, através dessa revelação especial, falando com os profetas em sonhos e visões. Vamos dar mais um? Gênesis 28, 12, 15. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Vamos ler só o comecinho, olha só. Nós vemos aí Deus se revelando aos profetas através, ou seus homens através de sonhos e visões. Agora, meus irmãos, nós vamos falar da plenitude da revelação de Cristo. A revelação especial também ela é feita através da vida de Jesus Cristo. A revelação completa, a plenitude da revelação. Mas antes eu vou dar um pulo ali, eu vou passar para os irmãos a Torá, como eu tinha dito, e o Novo Testamento em grego mais uma vez, para cada um estar dando uma olhada. Até aqui os irmãos conseguiram? Ficou legal essa questão da revelação especial? Ok para todo mundo? Todo mundo tá ok? Irmão João? Tá bom? Então vamos falar agora dessa revelação especial. Jesus Cristo, o próprio Deus se revelando, se mostrando aqui para cada um de nós aqui na terra. Vamos lá, peço que os irmãos abram a Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Irmãos, eu estou com uma Bíblia nova aqui, estou tentando, que a minha está já bem velhinha, e aí está tudo colado ainda, mas está meio difícil. Hebreus 1, 1 e 2. Diz assim, Hebreus 1, 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Agora Deus se revelando através do Filho. Então vamos escrever aqui. Enquanto isso os irmãos vão abrindo em João 1, 1 a 3. Esse é bem conhecido. Tá? Lembra que eu falei pra você?
Todos encontraram aí João, Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 3. Peço para o irmão ficar de pé e ler para mim, por favor. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Agora outro irmão lê para mim o verso 14, do mesmo João 1. Eu leio então. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ou seja, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. E aí mais para frente a gente vê falando que a palavra, né, se fez carne e habitou entre nós. Mais uma vez falando de Jesus Cristo, ele que estava ali no início, né, o verbo, se fez carne e esteve entre nós. Ou seja, a revelação, podemos dizer, especialíssima, né, é através de Jesus Cristo. Vamos ver mais um texto, meus irmãos? João 14, Evangelho de João, capítulo 14. Vamos lá. Quem pode ler para mim? João 14, verso 8 e 9. Senhor, mostra o Pai e o Pai. Respondeu Jesus: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, o Pai, como diz tu, mostra o Pai. Ou seja, né, Felipe pergunta, né? Ele fala assim: olha, como você está perguntando isso? Eu sou o Pai. Estou há tanto tempo com vocês, vocês ainda perguntam. Então aqui Jesus Cristo mostrando ali para os seus discípulos que Ele era o próprio Deus. Ele é a revelação máxima de Deus ao homem. Deixa eu anotar aqui esse verso. Há tanto tempo que não está com ele, rapaz. Está me tirando. Tanto tempo que você anda comigo, não sabe quem eu sou, rapaz. Jesus era filho, né, pastor? Então, meus irmãos, revelação geral, revelação especial. Os irmãos estão anotando? Dá uma reguardada. Meus irmãos, hoje nós não ouvimos, né, podemos dizer assim, os profetas falando conosco, né? Como tinha naquela época, a gente não vê os profetas chegando e falando, né, revelando às vezes o desejo de Deus para nós, como era feito ali no Antigo Testamento. Nós não estamos aqui com Jesus fisicamente como ele esteve para os discípulos dele. Nós não testificamos ou não estivemos ali lado a lado durante a vida de Jesus, durante a morte de Jesus, durante a ressurreição de Jesus. Então, como podemos alcançar a redenção se nós não temos nenhum profeta como tínhamos ali no Antigo Testamento, se nós não testificamos e não andamos lado a lado com Jesus, como os discípulos andavam? Como que eu posso ter certeza? Como eu posso alcançar a salvação, sendo que eu não estive ali? E se for para falar, você viu Jesus morrendo na cruz? Né? Assim nós não vimos. Através, meus irmãos, da palavra de Deus, que é essa revelação de tudo que Deus falou, muitas coisas através da criação, da natureza humana, da providência divina, que Ele falou ali com os profetas através de palavra direta, sonhos e visão. Através da vida de Jesus Cristo nós podemos encontrar isso através da Bíblia, que é a revelação escrita. Então, meus irmãos, a Bíblia é a revelação especial escrita. Vou escrever aqui. A Bíblia é a
revelação especial escrita. Meus irmãos, Deus, por meio da palavra, através da Bíblia, Ele fala conosco hoje, da mesma forma que falou com os profetas, da mesma forma que falou com os discípulos e com as pessoas ali quando Jesus estava aqui. A Bíblia é um registro inspirado da revelação especial de Deus ao homem. Meus irmãos, ela é a fonte da revelação de Deus. É nela que nós encontramos e conhecemos quem é Deus. Lembra, na revelação geral, eu sei e entendo que há um Deus, um ser superior, um ser divino, que criou todas as coisas. Através da criação eu vejo isso, através do senso moral que o homem tem, do certo e do errado, mesmo sem aprender, através da providência divina. E eu consigo conhecer a Deus mais especificamente, quando nós estudamos a Bíblia, que é a revelação especial de Deus escrita. Ela é essa fonte. Então nela nós podemos ouvir Deus falar, Deus fala conosco através dela, sabemos o que é verdade, e meus irmãos, nada mais do que isso é necessário hoje a respeito de Deus para nós. Nada mais hoje é necessário além da Bíblia. Eu não preciso, que Joseph Smith, aquele que fundou os Mormons, tenha tido uma revelação e criou um segundo testamento de Jesus Cristo. A Bíblia é suficiente para conhecer a Deus. Não é necessário que mais nada seja acrescentado nela, e não é necessário mais nenhuma outra coisa além do que já está lá, para que eu alcance a salvação, a minha redenção, para que eu compreenda quem é Deus. E claro, mas para isso é necessário entender o que está escrito. E nós entendemos com o auxílio, com a iluminação do Espírito Santo. Então, meus irmãos, cuidado. Algumas pessoas aí fundam religiões dizendo que tiveram uma visão e colocam coisas totalmente diferentes do que está aqui na Bíblia. Nada mais é necessário. Deus se revelou nos profetas, através de Jesus Cristo e através da Bíblia, das Escrituras. Nada mais é necessário. Então, meus irmãos, nós precisamos ter isso bem certo em nossa mente, em nosso coração, essa firmeza. Se alguém me apresentar algo diferente, falando assim, não, Deus revelou isso, não está na Bíblia, mas Deus revelou para esse tal fulano, esqueça, é balela. A Bíblia é suficiente, ok? A Bíblia, meus irmãos, é suficiente. Então, falando de Bíblia, da inspiração, como eu disse aqui, nós vamos entrar então agora na bibliologia, que é a respeito da doutrina das Escrituras. O que é bibliologia, irmãos? Não ouvi? Aê, aprendemos na aula passada já, o que significa o nome. Irmãos, o tempo está voando, mas vamos lá. Irmãos, ficou clara a revelação? Querem voltar em alguma coisa? Alguém gostaria de dizer para mim o que é revelação em geral? Deus falando a todos. Através do que, Rosa? Na revelação geral? Através da natureza. Através do céu, do mar, natureza. Ok. Revelação especial? Deus, pode. Deus falando diretamente. Isso. Diretamente, através dos profetas. O que mais? Sonhos, visões. E qual outra revelação? A especialíssima que eu disse. A plenitude. A plenitude da revelação. Jesus Cristo, o próprio Deus se revelando aqui pra gente na terra, e a palavra escrita. E nós vamos agora tratar um pouco sobre a Bíblia.
E antes de entrar, meus irmãos, em detalhes técnicos, assim, né, físicos, quantos livros tem aqui, quantos livros tem ali, quantidade, da gente falar todos os livros, né, igual a gente combinou. Nós, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre a autoridade das Escrituras. Nós vamos usar muito a Bíblia agora, porque nós precisamos, normalmente as pessoas pedem, né, mas como que eu vou acreditar na Bíblia se foi homens que escreveram? E essa é a hora de você estar com a sua Bíblia na mão, tá todo mundo com a Bíblia na mão, papel para anotar e pronto para ir, se quiser anotar até na própria Bíblia os versos que nós vamos colocar, para quando alguém perguntar você colocar. Mas uma coisa, meus irmãos, tem que ser deixada clara. Quem não possui o Espírito Santo de Deus, não vai confiar na Bíblia. Pode até ver a Bíblia como um livro histórico, pode ver a Bíblia como um livro que contém coisas boas para a vida, ou como um livro de autoajuda, não sei o que. Mas, meus irmãos, confiar na Bíblia, ou acreditar na Bíblia como nós cristãos acreditamos, só sendo salvo em Jesus Cristo, só tendo o Espírito Santo. Porque nós somos tocados quando lemos a Bíblia. Porque Deus fala conosco quando nós lemos a Bíblia. E para Deus falar conosco quando lemos a Bíblia, para sermos tocados, para sentir a orientação de Deus, é necessário ter o Espírito Santo. Porque é Ele que nos ensina, Ele que nos ilumina. Ok? A autoridade das Escrituras. A autoridade da Bíblia. Meus irmãos, quando falamos de pessoas, autoridade é o poder, né, ou o direito que uma pessoa tem de exigir alguma coisa. Isso é autoridade. É o direito ou o poder que alguma pessoa tem de exigir alguma coisa de outra pessoa ou de um grupo. Para pessoas, isso é autoridade. Quando falamos de autoridade na Bíblia, estamos falando do quê? Da exatidão e da unidade e da confiabilidade que encontramos na Bíblia. A autoridade, quando nós falamos de Bíblia, tem a ver com a unidade, a concisão, né, do que está escrito, e a confiabilidade das informações. Deus é nossa autoridade suprema, e a Escritura é a fonte final, onde encontramos a mente e a vontade de Deus para nós. Ok? Então vou descrever ali. Autoridade indica a exatidão e a confiabilidade das informações. Falando de Bíblia. Exatidão e confiabilidade exatidão e confiabilidade das informações. Exatidão e confiabilidade das informações. Meus irmãos, a letra não ajuda, mas se você fizer alguma coisa errada, eu já disse no domingo passado, né? O erro de português, a Adilina me ajuda a corrigir aqui na hora, e depois eu mando, né, para os irmãos, que aí tem o corretor autográfico do Word, né, que me ajuda quando eu digito tudo. Então, meus irmãos, isso é a autoridade das Escrituras. Estamos falando de bibliologia, doutrina das Escrituras ou doutrina da Bíblia, e falando sobre autoridade. Mas como podemos confirmar essa autoridade que a Bíblia tem? Essa exatidão, essa confiabilidade que há. Quais os argumentos para isso? Então, meus irmãos, primeiro nós temos que pensar o seguinte: nossa fé está fundamentada em quem? Em Cristo Jesus. Nossa fé está fundamentada em Cristo Jesus. Somos cristocêntricos. Jesus Cristo é o centro. Jesus Cristo é através dele que conseguimos nossa salvação. Então, através de Jesus e dos ensinos dos apóstolos, fundamentamos a nossa fé. Sendo assim, meus irmãos, as atitudes de Jesus e de seus discípulos, referente à Bíblia, servem do quê? De base para nós. Então, se cremos em Cristo, se cremos nos ensinos dos apóstolos, nós temos que crer que o que eles falaram a respeito da Bíblia é confiável. Temos que crer também como eles creram na própria Escritura. Então, meus irmãos, é nisso que nós vamos basear e
vamos argumentar a respeito da confiabilidade da Bíblia e vamos começar falando a respeito da confiabilidade no Antigo Testamento, com base nas palavras de Jesus e dos discípulos. O que Jesus e os discípulos achavam do Antigo Testamento? Então agora eu peço que os irmãos peguem aí sua Bíblia. Ó, reconhecimento de Jesus e dos apóstolos do Antigo, vou colocar aqui, tá, meu irmão? Do Antigo Testamento. Mateus 4:4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus está citando um texto de Deuteronômio 8:3. Ou seja, Jesus está usando as Escrituras, usando a lei, o Antigo Testamento, para ensinar. Isso mostra a veracidade e a confiabilidade que há nas Escrituras, falando de Antigo Testamento. Ó, esse grupo aqui, ó, abre Mateus 4:4 e aquele grupo ali, Deuteronômio 8:3. Ô pastor, você só falou que Jesus falou, que tá, né, onde estava escrito. Deuteronômio o quê? 8:3. Eita, 8. um lado abriu Mateus 4:4 e o outro Deuteronômio 8:3. Agora esse grupo aqui, ó. Alguém lê para mim o Mateus 4:4. Vai, Manu. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Alguém aqui agora? Irene, Deuteronômio 8:3. Te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com um cenário. Tu não o conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha lá. O homem não viverá só de pão. Então Jesus citando as Escrituras. Marcos 14:27. Um lado abre Marcos e outro lado vai abrir Zacarias. Zacarias 13:7 desse lado, Marcos 14:27 desse lado. Pode ler aqui Marcos 14:27, quem achou? Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Aqui desse lado agora Zacarias 13:7. O Senhor Todo-Poderoso diz: levanta-te, espada, e ataque o meu pastor. Ataque o meu ajudante, mate o pastor, e as ovelhas serão espalhadas, e eu mesmo atacarei os caleirinhos. A versão é diferente. Se fosse na mesma Bíblia estaria muito mais parecido devido à versão, mas está claro ali de ferir o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, meus irmãos, Jesus ele está citando nos seus ensinamentos a Bíblia. Agora, ele referiu-se também à Bíblia como palavra de Deus. Isso é importante. A Bíblia é a palavra de Deus. Marcos 12:36. Quem achou pode ler. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor:
Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Vamos lá. Lê para mim de novo. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Olha lá. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, é o próprio Jesus confirmando que Davi falou pelo Espírito Santo, e Jesus está citando isso. Isso mostra o quê? Que a Bíblia é a própria palavra de Deus. Vamos lá. Isso também mostra, meus irmãos, nesse texto aqui, né, que Deus, Jesus Cristo também via a Bíblia como uma revelação, uma inspiração do Espírito Santo, né? Uma revelação do Espírito Santo, não só a palavra de Deus, né? Para ser palavra de Deus deveria ser foi inspiração do Espírito Santo, mas ele mostra claramente nesse texto, quando ele diz, né, que foi o próprio Espírito Santo que falou através de Davi. Lucas 24, meus irmãos. Lucas 24, 25 a 27. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Mais ou menos o que o Manuel falou ali, né? Olha só, Jesus Cristo, ele cria na autoridade do Antigo Testamento para ensinar, e ele colocava a autoridade falando: por que vocês demoram tanto? Por que vocês não acreditam no que os profetas falaram? Lá estava escrito que o Filho do Homem iria sofrer tudo isso, e passou a ensinar tudo o que falava na Escritura a respeito dele mesmo. Olha só, das profecias a respeito de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele citou, disse que era a palavra de Deus, que era inspirada pelo Espírito Santo, e cria na autoridade plena do que estava escrito ali. Ele referiu-se, meus irmãos, interessante também, às principais divisões da Bíblia. Então nós vamos dizer assim, a Bíblia, podemos dividir o Antigo Testamento, basicamente, mais para frente a gente vai aprender mais então, mas a lei, os livros históricos, poesia e sabedoria, e os profetas maiores e menores. Então nós vamos ver Jesus citando textos, como nós já vimos, né, que estavam dentro da lei, como Deuteronômio, os 5 primeiros livros, a lei. Jesus Cristo citando textos dos profetas, e vamos ver também Jesus Cristo citando salmos, né? Vamos lá em Marcos 11, de 9 a 10. Irmãos, tem bastante referência, só que se eu for colocar tudo aqui, vai estar tudo escrito para vocês, tá, no trabalho. Marcos 11, de 9 a 10. Pode ler o 10, direto. Bendito o reino do nosso Pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana na alturas. Marcos 11, 9 e 10. Espera aí, Diego, eu quebrei errado. Agora, abre lá em Salmo 118, 25 e 26. Bendita o reino vindouro, né? O Diego leu. (118, 25 e 26).
Adora o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Aí, 118:26, bendito é o que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, e nós temos vários textos, e às vezes na própria Bíblia aí de vocês, está escrito, né? Tem um texto, quando Jesus cita, eles colocam às vezes entre aspas, e lá embaixo tem um numerinho, e lá embaixo você confere, ou no meio da Bíblia está escrito que texto do Antigo Testamento que Jesus está citando. Então algumas Bíblias, as mais simples, já possuem esse tipo de auxílio aí. Então, meus irmãos, nós vemos Jesus Cristo citando a lei, os profetas e a poesia, né? E os livros de sabedoria, podemos dizer assim. Vamos lá, meus irmãos, o tempo não para. Só mais 5 minutos. Agora, os apóstolos. O que os apóstolos apresentaram, né, a respeito, né, se referiram também ao Antigo Testamento como Jesus Cristo se referiu? Vamos lá. Atos 2. Pedrão, tá tranquilo? Tá dando para entender? Atos 2, 17 a 21. Aí alguém abre para mim Joel 2, de 28 a 32. Mas foi esse aí o que vai dar sustentação aí ao ato, né? São os próprios discípulos de Jesus, os apóstolos, apresentando, né, a fé cristã, a vida cristã como um cumprimento da palavra. Joel 2, 28 e 32. Alguém então lê para mim aí o Atos 2, de 17 a 21. Bem alto. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias, e eles profetizarão. Até 21. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo, na terra, sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ótimo, amém. Agora lê para mim aí, Diego. Você abriu Joel 2, 21, 32? Lê aí. 28 a 32. Isso. 2 de 28 a 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes o Senhor chamar. Amém. Olha aí, meus irmãos, né? Praticamente Jesus estava com tudo, ó. Citava muito bem, né? Eu usava, claro, ele desde criança, né? Estava lá no templo discutindo com os mestres. Então, meus irmãos, nós vemos aí os próprios apóstolos também, né? Utilizando e citando as escrituras para poder ensinar, para poder. Então, isso nos dá a veracidade, a confiabilidade que nós temos, né, nas escrituras. Eles também, meus irmãos, Atos 4, 25. Atos 4, 25. Tu falastes pelo Espírito Santo
por boca do teu servo, nosso pai, Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Olha aí, meus irmãos, aqui está citando outro salmo também, Salmo 2, 1 e 2. E aqui nós vemos eles também, como Jesus Cristo fez, falando de Davi, foi ali, falou através, usado pelo Espírito Santo. Então aqui mostra a inspiração do Antigo Testamento, os próprios discípulos de Jesus também, identificando e reconhecendo que o Antigo Testamento foi inspirado pelo Espírito Santo. Que Davi, os profetas, Davi e os outros homens ali falaram usados pelo Espírito Santo. Isso mostra a Bíblia sendo a palavra de Deus. E eles usaram a Bíblia para ensinar. Então, isso nos serve de lição, meus irmãos. Nós não podemos querer ensinar as pessoas, uma coisa que eu sempre digo, somente através... Nós podemos usar nossa experiência até como exemplo, mas a Bíblia tem que ser o principal. Eu sempre uso o seguinte exemplo, né? Paulo, ele falou muito a respeito de casamento e de família. Só que a Bíblia, Paulo mesmo fala que ele era solteiro. Se ele já foi casado, não sabemos, não temos certeza. Isso nós não temos certeza. Mas a Bíblia, Paulo foi o que mais ensinou sobre família e sobre casamento. Mas como é que um cara que não é casado e não tem filhos pode falar a respeito de família, cuidado dos filhos e de casamento? Porque ele usava as Escrituras, a autoridade maior. Então nós temos sim autoridade para ensinar quando nós estamos ensinando baseado na palavra de Deus. Pode ser novinho, pode ser bem velhinho, pode ser solteiro, pode ser casado, pode o que for. Mas se for usando a palavra de Deus, tem autoridade para ensinar. Então nós não podemos nos deixar ir pela experiência. Tem que usar a palavra de Deus. Nós temos a tendência, né? Nós podemos usar nosso testemunho, é válido. Nós podemos ensinar situações que nós já passamos na vida. Mas a palavra final deve ser da Escritura. Então, eu até falo, se um dia os irmãos, né, forem lá conversar com o pastor Daniel no gabinete, e vocês falarem alguma coisa e não quiserem ouvir a Bíblia, não vá. Porque eu vou abrir a Bíblia e a gente vai conversar. E eu vou aconselhar usando a palavra de Deus. Normalmente a gente já sabe, né? Só que a gente, quando está meio assim, a gente não quer, né, que seja colocado diante da gente as verdades descritas aqui na palavra. Então, meus irmãos, nós temos aí o reconhecimento de Jesus Cristo e o reconhecimento dos próprios apóstolos do Antigo Testamento. Meus irmãos, já é 10h20, então nós vamos parar por aqui. No domingo que vem, nós vamos falar tanto do reconhecimento de Jesus e dos discípulos do Novo Testamento, tá? Vamos falar de Jesus, deles, do reconhecimento dos apóstolos, da própria palavra Jesus, do reconhecimento de Jesus, da autoridade dele mesmo na palavra. Então, e depois nós vamos dar continuidade à bibliologia, falando sobre a Bíblia é ou contém a palavra de Deus. Vamos falar sobre o que é inspiração, o que é inerrância da Bíblia, e não há erros na Bíblia. E vamos falar também sobre aqueles detalhes que nós comentamos, os livros. Vamos falar um pouco sobre aqueles escritos apócrifos e todas essas questões que muitas vezes nós ouvimos ou nós temos dúvidas e não, às vezes esquecemos ou não temos respostas. E vamos falar a respeito das profecias do Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento. Então isso dando autoridade para o Novo Testamento. Sempre vice-versa, né? Jesus Cristo reconhecendo o Antigo Testamento, os apóstolos reconhecendo, Jesus Cristo reconhecendo a sua própria autoridade, os apóstolos reconhecendo a autoridade de Jesus Cristo e apóstolo reconhecendo a autoridade de apóstolo. Por isso que eu disse, né? A Bíblia mais simples às vezes já tem. Você vê lá quando está em aspas, você sabe que é Jesus citando os apóstolos, citando algo que já foi escrito. Está lá. A gente vê Jesus Cristo citando, os apóstolos citando no mesmo texto uma parte do Antigo Testamento, uma parte do Novo Testamento, juntando num verso só. Então isso é muito interessante quando a gente parar para ver, tá?